Fala, nação havaiana! Eu sou o Leandro Boeira. Eu sou o André Palma Ribeiro. E está começando o 4º episódio do Papo do Leão, podcast oficial do Avaí Futebol Clube. Aqui receberemos convidados havaianos para um papo descontraído e de muito conteúdo. Hoje, né, gravamos mais uma sexta-feira aqui, tá virando praxe, né, André? Exato. Casa cheia, né? Hoje, diferente dos outros dias, que era só um convidado, hoje temos aqui 4 elementos essenciais aí para o funcionamento do futebol, do Departamento de Núcleo de Inteligência do Futebol. Por favor, se apresentem. Bom, eu sou Vinícius Frasson, faço parte do Núcleo de Inteligência do Futebol, sou analista de desempenho do clube, procuro dar o meu suporte dentro daquilo que cabe a mim. Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo, sou coordenador do NIF, do Núcleo de Inteligência do Futebol, e estamos aí para o que deve vier. Tudo bem, André? Tudo bem, Leandro? A todos. Eu sou o Gabriel, sou analista de desempenho aqui do Núcleo de Inteligência do Futebol e analista de mercado também. Boa tarde a todos, meu nome é Matheus Frigo, sou analista também do NIF e atualmente estou com análise do Sub-23. Maravilha, maravilha. Casa cheia hoje aqui. Então, para começar, rapaziada, o começo de tudo, né? Como começou o NIF e por que da criação do departamento? Boa tarde. Na verdade, o NIF começou em 2016, mas antes disso, em 2011, eu fui chamado aqui para trabalhar no Avaí para criar um departamento de imagem, que não existia no clube e não existia nenhum clube aqui em Santa Catarina. Então, nós fomos o pioneiro aqui em Santa Catarina. Ou seja, em 2011 nós criamos o departamento de imagem, no qual eu estava sozinho, fazia a base, fazia o profissional. Com a vinda do Agnello em 2015, nós tivemos um estudo disso, que ele trouxe esse departamento lá do Corinthians, onde ele trabalhou na base. E em 2016 nós criamos o NIF. E junto disso nós precisávamos de mais pessoas para trabalhar, por causa da demanda, que era muito grande, e contratamos 3 estagiários, que são os 3 que estão aqui hoje em dia comigo, que hoje em dia são contratados do Avaí. E daí surgiu o NIF, para fazer essa abrangência toda, em cima do futebol, da base, do profissional e de tudo mais que for preciso. Da parte jurídica também, de DVD de jogador, para poder vender e tudo mais. Então, esclarecer e explicar para quem está ouvindo, quem é o Ricardo Henry? Bom, o Ricardo Henry já trabalha há mais de 15 anos nesse departamento, né? Que o departamento na época era novo, era meio desconhecido, hoje em dia está bem divulgado, que é analista de desempenho, na época não era analista de desempenho, né? É como se fosse um auxiliar de treinador. E nós tínhamos uma empresa no Rio de Janeiro, onde nós fornecíamos toda a parte de análise dos 20 clubes da Série B e de 6 clubes da Série A. Inclusive, uma história interessante que na época o Abel era treinador do Fluminense e ele saiu do Fluminense e foi para o Internacional. E ele gostou tanto do nosso serviço que ele contratou o nosso serviço para o Inter, não tinha na época disso. E acabou que eles foram campeões mundiais pelo Inter, em cima do Barcelona, e nós fizemos toda a análise do Barcelona e entregamos para ele, na época lá. E em cima disso daí, teve uma primeira excursão do Avaí para a Europa, que foi em 2010. Eu já tinha trabalhado lá no CFZ com o Zico, com o Maguila, que era o diretor de futebol na época aqui no Avaí, e me chamaram para ir com eles lá fazer essa parte de logística toda de DVD de jogador, para poder vender, de filmar e tudo mais. E gostando do meu trabalho, já me conheciam e me contrataram para vir em 2011 aqui no Avaí. Então aí começou a criação do departamento de imagem, que hoje em dia é o NIF. Bom, a casa tá cheia, né? Até pra galera entender, contem a atividade que cada um exerce dentro do NIF. Pode começar, Vini, por aí pela ponta esquerda. Vamos lá. Então, na verdade, a mentalidade do nosso núcleo sempre foi capacitar todos para que todos pudessem realizar todas as funções do núcleo. Só que, naturalmente, essas funções, quando a gente consegue direcionar uma pessoa para realizar tal tarefa, e a gente consegue acelerar o processo de análise de adversário, de análise de mercado, e assim, dessa forma que, por exemplo, o Gabriel foi direcionado para captação de jogadores, para análise de mercado, como foi dito, o Matheus Frigo agora está com foco no Sub-23. Hoje, muito do que cabe a mim é fazer a análise do adversário, né? Por exemplo, que a gente está prestes a enfrentar o Juventus no domingo. A gente o material já foi entregue já na semana passada, no início dessa semana, logo depois do último jogo contra o Tubarão. De uma forma geral, com análise de adversário, com o suporte de análise de jogadores para que a gente prospecta para que possa ser uma possível contratação, auxilio também nessa análise de mercado. E, enfim, de uma forma geral a gente acaba fazendo um pouco de cada, mas acredito que acho que uma grande função nossa é essa análise de adversário e uma análise da nossa própria equipe também, que o Ricardo também tem uma função determinante nesse processo, e assim a gente consegue dividir essas funções. Que ficou mais ou menos configurada a função de cada um lá. Eu, como sou coordenador, mas não deixo de trabalhar por causa disso, né? Pelo contrário, eu tenho que delegar as coisas mais importantes para cada um, para ser o mais rápido possível, para a gente poder alimentar o treinador nas informações do adversário. Então, o que é passado para a gente é o seguinte: o Vinícius fica na parte do adversário, de um jogo, o Gabriel fica já no próximo adversário, que a gente tem sempre uma semana de antecedência, e o Matheus agora
eu botei ele só para ficar agora um profissional B, para ficar diretamente exclusivo pro profissional B, mas mesmo assim ele ainda faz função da nossa parte profissional, tá? Então a minha função maior é essa, é delegar para cada função, para a coisa poder andar, eu também não deixar de trabalhar, porque eu preciso ver assistir o jogo, para poder inclusive comentar com eles e poder comentar com o treinador também. Eu não posso delegar para ele, chegar como é que o jogador joga? Eu falei, não sei dizer, eu não vi o jogo. Então não existe essa possibilidade. Então eu delego para cada um a função e em cima disso eu trabalho dela também. E é interessante ressaltar que a gente está sempre ficando um passo à frente, né? Então, enquanto a nossa equipe, o treinador, os jogadores ficam direcionados para o próximo jogo, no jogo da semana, a gente já está tudo pronto para o outro jogo. Então, por exemplo, agora a 8ª rodada, tudo certo para a 8ª rodada, mas o nosso pensamento já está na 9ª rodada, já está na próxima. Então, isso é importante que a gente, às vezes, fica direcionado, e isso foi muito bom, aliás, que foi feito, de direcionar cada um para um adversário, isso. E aí a gente fica inteirado completamente daquele adversário, para não misturar as coisas. E aí fica realmente o Ricardo nessa parte para dar o toque final e dar assistência, né, pro treinador, pro assistente, pros jogadores, para passar o recado final para eles. Mas a gente fica, por exemplo, o Vinícius sabe tudo do Juventus, eu já tô com tudo do Concorde, e aí a gente consegue direcionar bem para passar a melhor informação possível, né? E outro detalhezinho importante, rapidinho, que o Vinícius falou, aquele negócio. Aqui todo mundo sabe fazer as mesmas coisas que o outro. Ou seja, não é especificamente, só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa, não, que não existe. O que a gente delegou é o seguinte, todo mundo faz tudo, só que vai ser determinada pessoa fazer aquilo para ficar mais específico. Mas se um faltar, falar, hoje não faltou o Vinícius, pô, que vai ficar? Não tem problema, o Gabriel ou o Matheus vão fazer, ou eu mesmo vou fazer. Então, tipo assim, o nosso departamento tá muito bem delineado nesse sentido, entendeu? Comigo, assim, né, resta mais algumas coisas, né, as coisas um pouquinho mais específicas. Hoje, para a equipe profissional, eu tenho feito a filmagem dos treinos e jogos, então filmo jogos aí desde 2016. Hoje, acho que o pessoal sabe aí, já tem visto, né, foi um pouco comentado na pré-temporada e tal, da questão do drone, então nossos treinos são filmados com drone para facilitar a análise, né, nossa e do próprio treinador. Além disso, a gente vê acontecer nas eliminatórias, aí a gente vai ter as eliminatórias do estadual aqui pela frente, então uma parte muito importante que é tentar ter todos os pênaltis de todos os adversários, então isso é feito todos os jogos também, além da análise individual e alguns vídeos, né, para os nossos jogadores, então eles recebem vídeo dos jogadores que eles vão enfrentar no setor deles. Então tem vídeo individual de todos os jogadores da equipe adversária. E aí, além disso, agora no Avaí B, né, que tem boa parte dos nossos jogadores do Sub-23 ano passado, que vão jogar a princípio o Brasileirão de Aspirantes. E aí eu faço toda a parte de análise completa, digamos assim, com o adversário, da equipe, junto com a parte restante da comissão técnica. Legal. Bom, foi falado do acompanhamento agora do adversário, né? Então, muita antecedência. A pergunta que eu faço, sem contar os segredos, obviamente, como é que é feito, mas assiste todos os jogos do adversário? Tem algum programa que ajuda nesse sistema? E como é feito esse relatório em si para o profissional? Bom, a nossa análise de adversário ela vem passando por algumas alterações ao longo desses últimos anos, né? Desde a nossa entrada aqui. A gente procura sempre aprimorar essa análise, e com a passagem dos treinadores que por aqui vieram, eles agregaram muitas coisas, e muito do que a gente tem em contato com analistas de outros grandes clubes do Brasil, e até mesmo da experiência, da possibilidade que a gente teve de trabalhar, de fazer um trabalho junto com a CBF em 2018, que eu acredito que o Ricardo possa falar melhor um pouco mais à frente, mas aquele momento a gente já teve um acesso ao relatório padrão da CBF. Então esses fatores nos auxiliaram para hoje determinar o padrão de análise de adversário, que é muito próximo daquilo que os grandes clubes fazem, né? Como eu comentei antes, que quando a gente tem essa conversa com os demais analistas do Brasil. Mas de um modo geral nós assistimos 3 a 4 jogos do adversário, sendo que os demais jogos eles não são esquecidos. A gente analisa os jogos mais distantes de uma maneira mais pontual. Os pequenos detalhes, né? Vamos dizer assim. Exato. E claro que a gente procura ver as peculiaridades do jogo. Por exemplo, o Juventus vai jogar contra um Avaí. A gente procura ver o Juventus em ação contra um grande clube também. Então, se não jogou contra um grande clube nos últimos 3, 4 jogos, a gente vai ter que buscar um jogo mais distante. E, enfim, a gente procura analisar cada detalhe para entender a situação do momento, aquilo que a gente vai enfrentar e as diversas facetas, digamos assim, do adversário. E da maneira que isso é passado, ela praticamente a gente entrega esse material em dois blocos, em duas vertentes, digamos assim. A parte do relatório, que é a parte escrita, e um vídeo que a gente prepara, que a gente chama de playlist, que é um vídeo, um resumo da equipe, daquilo baseado naqueles jogos que a gente assistiu, que eu falei que a gente assiste de tanto jogo completo e, quando possível, também assiste em loco. Essa é
É uma prática que a gente vem tentando implementar e que algumas vezes isso aconteceu e é muito, agrega muito. Então esse relatório que é preparado, como eu falei, baseado também muito naquele relatório da CBF e em contato com os analistas, a gente procura identificar as fases do jogo, as fases, a gente entrega discriminado como acontece a fase ofensiva do adversário, a fase defensiva do adversário, as bolas paradas como são, e isso detalhado, somado ainda às características individuais de cada jogador que possa vir a nos enfrentar. Então essa é a compilação que a gente prepara ali para entregar à comissão técnica, e os jogadores também têm acesso. Isso tudo a gente agrega também as estatísticas que a gente tem acesso do site de uma plataforma italiana, que é o iScout, que temos acesso a ele já há um bom tempo, que é uma plataforma onde tem um acervo de jogos do mundo todo, e também nos entrega um relatório baseado no jogo, tanto da equipe quanto do individual, né, dos jogadores. E esse relatório ele é muito extenso, ele vem com praticamente cada jogo tem aí 30 folhas de estatística, de scout, e isso tudo a gente procura mastigar esses dados para entregar à comissão técnica, para entregar uma informação, não apenas números. Então aquilo que a gente julga determinante, a gente agrega também a esse relatório escrito. E a outra parte que eu falei é a questão do vídeo, né? O playlist que preparamos do adversário, que aí a gente também separa nas fases do jogo, fase ofensiva, fase defensiva, os comportamentos dele em cada situação do jogo, em cada situação do campeonato, as diversas maneiras que eles possam vir a nos enfrentar, movimentações específicas, tanto coletiva quanto individual, né? E isso a gente procura, através dos editores gráficos, editores de vídeo que a gente tem acesso, deixar de uma maneira bem didática, bem fácil de passar aquilo que a gente identificou para os jogadores. Ou seja, a gente descreve o máximo possível no vídeo, anotando, fazendo essas indicações de espaços a ser explorados, indicações de movimentações típicas de cada jogador do adversário e aí por diante. Também tem um detalhe também que não é só do adversário que a gente faz isso, né? A gente faz do nosso time também. A gente assiste, depois do nosso jogo, a gente assiste junto com a comissão técnica toda para ver os nossos erros, os nossos acertos, para a gente poder passar para os jogadores. Nossos treinos são todos filmados com filmador e com drone. Em cima disso também é corrigido para os jogadores. É feita uma palestra no auditório, mostrado os erros deles, ou os acertos, para que possa repetir no próximo jogo, né? Então, além de tudo que o Vinícius falou, tem esse detalhe também. É o nosso time e o time do adversário, ou seja, é muita coisa para a gente poder analisar. É simplesmente uma coisa fácil. E que muita gente fala também, não é porque nós analisamos que nós vamos ganhar o jogo. O outro time também tem analista capacitado para isso, tem ferramentas tão boas ou quantos melhores com a gente, dependendo do qual time, lógico. Ou seja, então, cada um tem o seu departamento para analisar. Não é porque nós analisamos que nós somos melhor do que ele, nós somos obrigados a ganhar. Até porque o futebol é uma variável muito grande. Você pode ter um cara chuta lá do meio do campo, bate num cara, o goleiro toma um frango. Você não tem como prever isso, uma análise de desempenho, esse tipo de coisa. O cara bate um corte, tá ventando com aqui o vento sul, a bola entra direto. Como é que o analista vai falar, ó, cuidado com o vento sul que tá 90 km por hora, se o cara bater nessa direção, a bola vai entrar. A tentativa é se munir do máximo de informações para poder, no decorrer da partida... Isso é o que é o detalhe. O futebol segue sendo futebol, né? Então, exatamente. Tu analisa, mas não tem muito... E até interessante que você teve ali, no dia que foi feita uma palestra para os analistas e treinadores da base, né? Até você estava ali presente, André, e viu que todo o processo que a gente está fazendo no profissional também é passado para a base para que consiga fazer um negócio uniforme, né? Para que seja uma análise uniforme e tanto para integrantes de comissão técnica que talvez venham a subir para o profissional, quanto para os jogadores estarem acostumados também a esse nível de análise para chegarem já prontos, com uma questão individual do jogador adversário, questão tática, enfim, todo o padrão que é feito no profissional é feito em todas as categorias. Inclusive é bom ressaltar que o Avaí, de novo, mais uma vez, é o primeiro clube de Santa Catarina a fazer esse tipo de coisa. Foi o primeiro clube a criar um departamento de imagem, que é o análise de desempenho, o NIF, né? Sim. E agora, mais uma vez, está inovando com esse departamento agora, juntando o profissional com a base numa coisa só. Ou seja, desde da divisão de 14 ao profissional, vai ser o mesmo tipo de playlist, o mesmo tipo de relatório, igual para todo mundo. Ou seja, quando começar a passar de categoria, ou o treinador ou os próprios jogadores já vão estar acostumados com aquilo ali. Não vai ser algo diferente para eles. Como era antigamente, cada um fazia o seu. Então, tinha muita dificuldade nesse sentido. Eu acho que é bom falar, né? Porque nesses últimos tempos, aí, desde 2016, como a gente está aqui, a gente também sempre, nós três, digo eu, Gabriel, Vinícius e o Ricardo, a gente teve ali junto com a base, tinha esse processo
que a gente estava ao lado, a gente fazia, a gente filmava, né? Mas a demanda vai crescendo, as demandas do profissional vão vindo mais coisas, né? Então a gente está vendo cada vez os treinadores utilizando mais. O próprio Rodrigo hoje, com o auxiliar Flávio, utiliza muito. Na equipe B também, o Evandro, o Bruno aí veio, ele era analista antes de vir como treinador da base e hoje é auxiliar do 23, né? Então, com esse processo, como as coisas foram aumentando, o próprio time B, a demanda, o Gabriel agora mais focado também no monitoramento, então a gente teve que fazer esse processo para ter mais gente trabalhando com a gente, e aí a gente tentou deixar dessa maneira mais uniforme. Acho que foi essa semana a reunião com todo mundo pra gente deixar todo o campeonato estadual aí deles, tá tudo certinho, tudo na mesma linha, pensando da mesma maneira para facilitar para o clube mais para sempre, assim. Eu só queria acrescentar uma parte que como a gente falou da ferramenta que a gente tem acesso, né, do iScout, que nos entrega números de todo jogo, de todos os campeonatos do mundo, que muita gente tem essa visão de que o analista de desempenho ele trabalha com números, identifica uma movimentação e transforma aquilo em número e de uma forma estatística quer explicar o jogo. Mas é uma parte, não dá para dizer também que isso não existe, é uma parte. Claro que a gente analisa, vê com calma, com carinho esses números, só que eles precisam ser identificados como aquilo aconteceu. Senão ficou muito frio, né? São frios. É diferente de tu analisar um jogo que é mais fragmentado, jogos muito difundidos nos Estados Unidos, por exemplo, o do basquete, o futebol americano, que são jogos que tem os lances, eles são parados, são lances mais parados, são mais burocráticos, né? O próprio vôlei, né? O vôlei também tem ações mais curtas, então só que o futebol é uma ação em cima de outra ação, são muitas variáveis, então tem que entender do contexto, né? E tem que analisar muito o contexto. Então a gente não significa que se uma equipe vem com 80% do ataque pelo lado direito, que ele vai fazer o gol na gente pelo lado direito. Quer dizer, vamos concentrar aquilo daquele lado, né? Tô dizendo de uma forma mais simplista, né? Mas enfim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, acho que como é uma área nova, né, dessa análise de desempenho, que os números eles fazem parte, eles complementam o trabalho, mas a gente precisa ter uma visão subjetiva, uma visão mais qualitativa do jogo. Engraçado, quando fala que analista, o pessoal pensa, né, só lida com números, né? Não é assim, o cara tá no campo, o cara tá... Também, né? Também, né, mas o cara também tá no campo, o cara também tem que estar inteirado sobre o contexto geral e justamente essa análise qualitativa. Mas eu tenho certeza que a visão da maioria das pessoas é que a gente trabalha só com números. Quando escanteios cobrados, quando... Exatamente, alguns perguntam, é tu que faz scout só, né? Só scout. Não, tem toda uma parte de vídeo. Também. Acontece, mas tem toda uma parte de vídeo por trás. Foi falado do acompanhamento dos treinos, né? A gente falou dos adversários e o Ricardo lembrou bem que a gente faz o trabalho também feito muito sobre o nosso time. Isso. Todos os treinos a gente vê há um tempo são filmados com drone, que já é uma tecnologia que o Avaí tem agora. E a pergunta que eu faço é a seguinte: todas essas imagens, o que é feito delas, para onde vai, qual é o tipo de relatório, para quem é passado esse material e para que serve filmar todos os treinos? Tá, vamos lá. Então, voltando um pouco mais no passado, por que isso aconteceu? Quando a gente tinha a nossa firma lá no Rio de Janeiro, quando a gente fornecia para os clubes, inclusive para o Avaí, que na época estava na Série B, eu fiquei sabendo isso depois, quando eu cheguei aqui no Avaí. Então o que a gente fazia? A gente gravava de 2 a 3 jogos do adversário e o jogo do Avaí, vamos dizer assim, e mandava aqui para ressacado, isso nos 20 clubes. Quando eu fui contratado em 2011, quando eu comecei a falar, deixa eu pegar os jogos que eu mandava para cá, ou seja, o Avaí não tinha acervo dos jogos que eu mandava para cá desde 2008, que a gente tinha a nossa empresa, até 2010. O que acontecia? O treinador pegava o jogo, assistia em casa, ficava para ele, largava, o Avaí não tinha acesso a nada, não tinha banco de dados nenhum, de nada, de jogador, de nada, nenhum jogo. Por isso que eu fui contratado para cá, para criar esse departamento, para ter esse tipo de imagem aqui. Ou seja, na época, a gente fazia toda a filmagem da base e do profissional também. Então eu tenho desde 2011, na época que eu cheguei aqui, todos os jogos, praticamente 98% dos jogos da base e do profissional, até hoje, tá? Então foi para isso, foi criado o departamento, então para isso serve essa parte de você filmar todos os jogos, todos os treinos, por causa disso. Você tem um acervo do Avaí, do teu inventário em cima disso, vamos dizer assim. Por que acontece isso? Vamos supor, eu preciso saber de um jogador aqui do fulano de tal. Eu quero que você faça uma imagem porque eu preciso vender ele para a Europa. Se você não tiver esse jogo, você não tem de onde buscar. Claro. Então você é obrigado a filmar esses jogos. Então, em cima disso daí, você vai pegar uns 10 jogos, 20 jogos, mais ou menos faz isso, e vão captar o jogador individualmente para poder fazer um banco de dados dele para poder apresentar para ser vendido. Isso foi feito com o Gabriel e com outros jogadores também. Então, a importância disso, você filmar todos os treinos e todos os jogos. O que acontece com o treino quando é filmado? Depois nós passamos para o treinador, para os auxiliares, e em cima disso,
ele vai ver o que é lance melhor ou pior para mostrar para os jogadores. E é feita a palestra também em cima disso, para mostrar o quê? Olha o que vocês fizeram no treino, o que vocês podem fazer no jogo. Ou vice-versa, vocês não fizeram no jogo, mas fizeram no treino. Então isso serve como alerta para os jogadores, que não adianta só você falar assim, você deixou de fazer isso. Eu falo, tá bom. Se você não mostrar, vai para um ouvido, vai sair no outro. Então, por isso, tantas palestras. Hoje, inclusive, tem um vídeo de 3h30. Amanhã tem um vídeo de 3h30 e ainda tem o domingo da apresentação. Porque ficar bem incrustado na cabeça do jogador, do que ele precisa fazer, do que está fazendo de errado, do que ele precisa fazer de bom. E é bom que, às vezes, fica a impressão que só o treino tático tem a importância, né? Só o famoso coletivo tem importância. E sim, logicamente que tem o seu significado da filmagem, porque muitas coisas a gente observa a partir de um coletivo, de uma filmagem de cima. Mas os treinos, assim, tem uma importância dentro da semana talvez menor, eles também confirmam o comportamento que vai aparecer no coletivo. Então, se o jogador prende demais a bola já no treino menor, né, de uma dimensão menor, no coletivo vai acontecer isso, no jogo também. Então, isso serve, a filmagem do treinamento, justamente para o treinador ter essa visão do alerta, jogador, né? no total dele, na semana inteira. E também para mensurar o interesse do jogador pelo treino, de ver como é que está o envolvimento dele. Então, tem uma gama de fatores que cada treinador vai pegar o seu lado, né? Mas é muito importante e ter tudo isso guardado para ser um arquivo do clube também, né? E a gente já vem fazendo já um trabalho que é também baseado no que foi falado, do que o Ricardo falou da pré-eleição, de o que é feito no treino e é feito no jogo. Isso a gente mostra nesses trabalhos reduzidos, inclusive que o Gabriel falou, em cada fase do jogo. Ou seja, o Rodrigo, por exemplo, ele é detalhista lá na saída de jogo, no posicionamento na saída de jogo. Às vezes, quando o jogo está muito rápido, tu não consegue identificar todas as movimentações. Só que se tu fragmentar o jogo, identificar que aquele momento é a saída, o treino da terça-feira, que foi a saída de jogo, e que o vídeo mostrado já especificou qual movimentação que seria feito, é mais fácil tu cobrar o jogador. Então a gente faz essa transferência do que foi feito no treino e o que foi feito no jogo, tanto para a pré-eleição, para mostrar o que pode vir a ser feito, quanto no jogo para bater, que geralmente é o pós-jogo daí, para mostrar que foi treinado isso e foi transferido exatamente da mesma maneira, positivo. Às vezes tem um posicionamento errado, então a fase do jogo identificada, seja ela na fase final, no terço final, que como é chamado, na finalização da jogada, ou na fase inicial, nesse primeiro terço, no bloco baixo, como é chamado, o jogador ele consegue visualizar mais facilmente isso, do que foi treinado, ele consegue associar o treino da semana com o jogo. Acho que, enfim, foi falado bastante coisa, mas todo treino tem um objetivo, né? Acho que o treinador, ele monta o treino, ele pensa o treino com objetivo. Então, às vezes, quem vê o jogo, assim, às vezes até da arquibancada, às vezes um pouquinho mais baixo, vai perceber, quem vê lá do setor do outro lado lá, que tá no vidro, vai ver o jogo muito diferente de quem vai ver o jogo de cima, uma parte maior. Então, por isso a importância do drone, dessas filmagens, a gente consegue acompanhar um pouco melhor. Então, às vezes o treinador ele tá ali no campo, ele tá na altura dos jogadores. Então, ele não consegue perceber algumas movimentações, alguns espaços que tem. Então, com essa imagem mais alta, aérea, facilita pra gente entender algumas movimentações e aí fica muito mais fácil, que a gente consegue mostrar pra eles e falar, então, tá vendo aqui um passinho pra trás, um passinho pra frente, pra fechar tal linha de passe. E sem a imagem a gente não teria isso e dificultaria ainda mais o processo, né? Ia demorar um pouquinho mais de tempo pra gente conseguir suprir isso. E só rapidinho, só para acabar, me lembrei de uma cena que ocorreu há pouco tempo com um treinador, que foi feito, nós filmamos um treino dele, depois nós fizemos uma análise do treino e fomos mostrar para ele. Ele achou tão interessante que ele marcou no mesmo dia uma preleção no auditório para mostrar para o jogador o que tinha acontecido no treino. Um negócio assim, rápido, deu. Olha só o que aconteceu no treino. Não preciso mostrar para o jogador. Pode marcar agora o auditório, chama todo mundo agora, vou mostrar agora para todo mundo. Então isso é uma coisa bem dinâmica que acontece, entendeu? Você filma, você analisa aquela filmagem do treino, em cima disso você mostra para o treinador, para a comissão, e eles dizem, não, precisa mostrar que houve muito erro aqui, não pode acontecer isso no jogo. É uma das funções também. Quão gratificante é pra vocês olharem no gramado, um jogo valendo, e o time se portar daquele jeito que vocês acreditam que seja o mais ideal, e também, talvez, inibir algum ataque, alguma coisa do adversário, ou também a evolução de um atleta, de vocês analisarem por imagens que ele tá fazendo uma determinada posição, ou um cacuete, alguma coisa, e vocês, através das imagens do relatório de vocês, conseguir corrigir isso. Quão gratificante é esse trabalho de vocês aí? Esse é o nosso gol, né? Deixa eu te falar, eu tenho
uma história para contar mais rápido aqui. Então, isso depende muito do treinador também, tá? Porque como a gente faz a análise do adversário e passa para ele gosta de tem um treinador que gosta de trabalhar em cima do que o adversário vai produzir. Então, também não é só coisa nossa, é coisa do treinador também, da comissão técnica que participa disso junto. Não é só a análise de desempenho disso. Porque a gente passa informação, ele tem que ter a capacidade, como o Rodrigo tem, que a gente vê isso bastante nele, de analisar aquilo ali. Não, como é que eles saem jogando? Se eles saem jogando dessa maneira, então eu vou fazer dessa maneira para inibir a ação deles. Então, se acontece, não é só coisa nossa, é coisa do treinador também tem participação nisso. Acho que é uma coisa só, vamos supor, todo mundo tem a participação, não é individual, como a gente fala, né? A gente só passa a informação para ele. Então, ele tem a capacidade disso tudo, de analisar e transformar o que é melhor para ele dentro do jogo. Então, até mesmo quando eu falei que esse seria o nosso gol, acho que é justamente isso. É o nosso gol, o gol da equipe, de toda a comissão, de todo o grupo de analistas que, em conjunto, identificou tal movimentação e identificamos como reagir àquela movimentação e ter um saldo final positivo, digamos assim. Foi falado das palestras, hoje vai ter mais uma palestra com imagens, amanhã mais uma, e tem a famosa pré-eleição no dia do jogo. Às vezes a gente posta aqui, o time está na pré-eleição, o time foi pré-eleição. Para o torcedor entender, porque a gente, nessa palestra de hoje, vai aparecer imagens do treino, de correção, a pré-eleição mesmo, aquela do dia do jogo, aquela faltando pouco tempo para começar o jogo, sem contar segredos, obviamente, mas o que geralmente vai de imagem e o que realmente é passado de última hora pro jogador? Bom, o que é passado... Varia também, né? Treinador para treinador, isso é bastante. Lógico. Eu tô falando agora mais do Rodrigo, a gente tá com ele, claro. Vou falar um pouco mais dele. O que acontece? A preleção é feita em cima do que nós treinamos e do que nós vimos do adversário. Ou seja, hoje nós vamos passar do adversário a parte ofensiva do adversário, amanhã é só a parte defensiva e domingo aí é do nosso time. O que nosso time precisa fazer dentro de campo? Passar a bola parada a nós, nosso posicionamento de bola parada, ofensiva e defensiva, como nós vamos atacar, como nós vamos defender de acordo com o adversário. Então tudo isso é ser passado na preleção e tudo com imagem do que nós filmamos do treinamento. Porque você vai fazer a comparação, né? Do que foi feito e o que vocês fizeram no treino. O que eu quero de vocês e o que vocês fizeram no treino. Sempre isso, ou seja, nós vamos só cobrar o que você fizer em cima do treino. Não vou te cobrar uma coisa que não foi treinada. Claro. Então, para isso é mostrar tudo na palestra. Eu ia ressaltar exatamente isso, que a pré-eleição, no momentos pré-jogo, não é nada novo para o jogador. É apenas ressaltar aquilo que foi trabalhado durante a semana. Dar aquele start pro jogo, né? Para depois da pré-eleição, né? E isso os jogadores podem confirmar, o pensamento fica somente focado no jogo, né? Até antes da pré-eleição tem o caminho até aqui, tem aquela descontração e tal, mas depois da pré-eleição, na pré-eleição inicia o jogo, né? Para todo mundo. É como se fosse um aulão antes de prova de vestibular. Exatamente. Só para lembrar tudo que nós fizemos. Isso, entendeu? Aí, olha aquilo ali, pô, você faz isso, onde é que eu vou estar? Onde é que eu não tô, qual é a minha posição, pô, senão acaba esquecendo. Para deixar fresquinho na mente. E além disso também, a gente tá fazendo também, na hora de imprimir a bola parada, a gente bota lá no vestiário, para todo mundo chegar no vestiário já sabe a sua posição também. É levado pro banco de reserva também, para mostrar quando é troca de jogadores, qual é a posição que ele tem que ir. Na hora é aquele negócio, né? Tom tumulto, o cara lembrar é difícil. Então você tem que ver uma vez, ó, essa posição que você vai ficar, você vai sair, vai entrar no lugar dele aqui você tem que ficar. E o tablet também, né? Mas depois eu falo mais tarde. A tecnologia, essa é mais. Calma, eu tô segurando aqui pra falar. Calma, tem muita coisa ainda, calma. Voltando aí agora um pouquinho no a gente tá sem meio no script aqui, mas tudo bem, vamos lá. A gente tá falando também, vai lá. Mas é bom. Eu falei que precisa de 2 sessões, tá? Você quer fazer uma só? O que eu tô falando em voltar no tempo é voltar em 2018. Vamos voltar aí pra Copa do Mundo. Ixi, que o NIF havaiano foi convocado para auxiliar a CBF aí, fazendo relatório de alguns possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo. Que foi feita a análise pelo NIF da Costa Rica e a Costa Rica caiu no grupo. Isso. Certo? E como é que foi feito esse relatório? O que isso agregou pro Avaí, pro NIF? Isso. E como que foi passar isso pro Tite? Como foi essa convivência lá na CBF? Tá. Quanto tempo nós temos de podcast? Pode ir embora? Pode ir embora. Então, traz o café aí que não vai demorar. Bom, vamos lá. Começou, na verdade, com o Fernando Lázaro, né, que era o coordenador da análise da CBF, e deu um pulo do gato muito grande. O que acontece? Baseado no que acontecia nos outros clubes lá fora, ele pegou todos os 20 clubes da Série A em 2018 e delegou a cada clube, a assistir ou a analisar uma seleção que iria na Copa do Mundo. Lógico, teve clube com maior... Teve clube com 2 também, né? Com 2. Tem mais analistas de desempenho e tudo mais, foi dividido, né? E
E ele veio perguntar se o Avaí estava interessado nisso. Eu falei, lógico que estaria interessado. Eu fui falar com o Batistotti a respeito disso. Na mesma hora ele se prontificou, falou, não, vamos fazer sim, faz parte disso, vai ser um crescimento para vocês e para o Avaí. Aí eu falei pro Fernando, o Fernando passou uma carta pra gente, nós redigimos a carta direitinho de volta para ele, assinamos, eu assinei, o Batistotti assinou. E daí começou o processo. Só que a gente não sabe ainda qual seria o país a ser analisado. Eu tenho uma preferência para a França. Por ser um antecedente francês, eu estou torcendo para que vença pela França. Ainda bem que não caiu. Então, o que aconteceu? Aí houve sorteio na CBF, que nos foi passado, que a Costa Rica seria o time que a seleção que nós iríamos analisar. Qual que foi teu pensamento quando saiu a Costa Rica? Costa Rica, meu Eu lembro que eu tô falei. morto. Não conheço ninguém de lá, só o Nave, era do Real Madrid. Eu falei, pô, tô morto, mas tudo bem, vamos lá. Pelo menos tem as cores parecidas, são as mesmas cores, né? Mas o desafio era maior, talvez até Com certeza, foi melhor. com certeza. Tinha vindo bem na Copa de 2014, né? Foi uma surpresa, foi uma das surpresas. Por não conhecer muito, talvez o desafio até fosse melhor e Com maior. certeza. Aí o que aconteceu? Aí quando foi o sorteio, isso foi em julho. Em agosto eu já comecei a levantar, junto com o meu grupo aqui na época, com os 3 aqui, de começar a analisar o que está acontecendo com a Costa Rica, que estava jogando na época com o CACAF, que era os Estados Unidos, Canadá... Copa Ouro, né? Tinha uma Copa Ouro também. Também teve, mas ali era Eliminatória. todos os países da México, América Central e do México, Norte. então tudo mais. Então a gente começou a analisar desde setembro a Costa Rica. Vamos pegar, vamos analisar. Vamos ver o que vai dar. E começamos a ver jogos da Costa Rica, pegando do iScout, né? Da ferramenta que a gente tinha, analisando tudo mais. A própria rede da CBF, né? Eles davam entrando os nos jogos jogos. também. É só o ver o jogo é aquela coisa de sentar e ver 2 horas de jogo, é fazer uma pipoca isso aí. Amor, o que eu vou fazer sexta-feira hoje? Não, Costa Rica Hoje é e Costa Jamaica. Rica e Jamaica. Não, tinha mais. Não reclama. Costa Rica e Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. Esse foi Jogaço. visto, esse foi Que visto. delícia, Sexta, cara. 10h30 da noite, porque lá é um pouquinho mais tarde o jogo. Sexta, Mas amor, a 10h30. pipoca é com manteiga. Isso, é. Pipoca doce não, só com Tinha que fazer o o Guaranazinho, relatório né? também, né? Tinha que fazer os Então, relatórios. além de assistir o jogo, a gente fazia o relatório, já preparava tudo já. Lógico que a gente não imaginava que iria cair, mas como a gente sempre gosta de anteceder nossas coisas, né? Então a gente deixar tudo já preparado já. Em cima disso daí, a gente tá naquela situação de cair pra Série B. Então eu falo uma coisa que é verdade, eu falei pra todo mundo, até uma reportagem na época que eu fiz. Eu não tava muito ligado, juro pra você, né, negócio da seleção, porque da Costa Rica você não tá ligado, tá querendo tirar o Avaí, com todos nós, da Série A. Da Série B. Da Série B, desculpa. Tava que continuar na Série A. E de repente houve sorteio, mas nem me toquei. Daqui a pouco nem me lembro quem me ligou pra mim e falou assim: o Avaí caiu na Costa Rica, mas tipo assim, não caiu a ficha. Eu falei, pô, legal, Costa Rica. Aí eu falei, cara, vamos analisar a Costa Rica, cara, a seleção. Aí eu me toquei. Eu falei, Tu já tava com uma overdose de Costa Rica na tua já. Aí cabeça. eu falei, porra, que legal isso daí, porra, então vamos começar Costa Rica a trabalhar. caiu no grupo do Brasil, na verdade. Já caiu no Isso. grupo do Brasil. Aí eu falei, então tá, então vamos começar a analisar. Aí eu falei, beleza. Aí começou agora, agora o negócio é sério. Agora tem que botar Agora o negócio- bicho vai pegar. Tem que botar o Responsa, negócio né? a andar. Então, em cima disso, o que acontece? A própria CBF também nos deu uma orientação do que ele queria da análise deles, como inclusive a gente está adaptando hoje a nossa análise em cima do que foi passado pra gente, que eu acho que foi um pulo muito grande, tanto pro NIF quanto pro Avaí, nesse sentido, de agregar coisas novas. Então a gente começou a fazer essa parte de análise e mandar para eles do que acontecia. Então, numa noite, acho que era 2 horas da manhã, se não me engano, o Fernando me ligou. Eu falei, caramba, 2 horas da manhã, o cara da CBF me ligando. Eu falei, porra, que merda que Deu ruim, né? aconteceu? Nunca é bom, né? Não, 2 horas da manhã, eu falei, Ricardo, eu tenho um carro aqui pra ti. Vamos sair da Costa Rica. ou então, Ricardo, só obrigado, mas, porra, não tá Da dando manhã muito o cara vai certo, ligar não. assim, Vou Ricardo, ter tudo bom? Tô te que. ligando pra te dar um carro aqui. Vou ter que te passar pro outro cara que não tá dando certo a análise. Eu falei, pô, tudo bem. Aí ele falou assim, pô, cara, tem uma surpresa pra te passar. Eu falei, Duas da fala, manhã. o que é? Não, tu quer assistir os jogos em loco da Costa Rica? Eu falei, como é que é? Eu falei, não, é assistir em loco, lá pra Escócia e pra França. Eu falei, é mesmo? Ele falou, não, é. A gente reunia aqui na CB, acha importante esse tipo de coisa, assistir ao vivo. E nós vamos mandar a passagem pra você vai pro Rio, de lá você vai pra Escócia, assistir Escócia e Costa Rica. E depois você vai foi em Glasgow, né? E depois você vai pra Nice assistir Costa Rica e Tunísia. Tá aí a França que tu queria desde o começo. Aí, E a França, que eu queria desde o começo, eu já esqueci, já foi pro espaço já. E quem pegou a França, não aconteceu nada, né? Então, graças a Deus, consegui lá assistir, voltei, nós reunimos todo mundo, sendo que, além de nós 3 aqui, que estavam fazendo a análise da Costa Rica, tem mais 2 pessoas que eu chamei para trabalhar comigo também, que são pessoas importantes. Um é o Bruno, que hoje em dia é auxiliar do Profissional B, que está com o O Evandro. Bruno Gonçalo. Bruno Gonçalo. E o segundo é o Gustavo, que tinha feito um curso na CBF Academy, que eu chamei, tem muita competência também, chamei para trabalhar comigo. Então, ou seja, nós ficamos em grupo de 6. Em cima disso, eu dividi cada setor da análise nossa para cada um fazer, né? Cada um fiquei para a parte acho que foi o quadro defensivo, ofensivo, Acho me que lembro. é bom falar, ele era dividido em organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva,
bola parada ofensiva e bola parada defensiva. Isso. E aí cada um dos 6 ficou com um, e aí também tinha alguns relatórios individuais, né? Aí a gente separou cada jogador. Tu vai olhar só os laterais, tu vai olhar só os zagueiros. E lembrando que tudo isso, ao mesmo tempo, realizando trabalho Sim. aqui. Não paramos com isso. Isso né? era fora, isso era Tem que trabalho lembrar era o que extra. ninguém em casa. tirou férias aqui, Isso. foi Não CBF, paramos e de analisar o Avaí. 10h30 da noite pelo do contrário. domingo. tal. Todo esse trabalho que foi feito, que foi falado, né, inclusive, até agora, Isso. continua sendo feito, Sim, sim. mas... A prioridade Foi um sempre plus. foi isso. A prioridade sempre foi Avaí. Isso nunca a gente. No horário do treinamento vamos fazer a Costa Rica. Não. É Avaí. Acabou o horário do Avaí, nós vamos pegar a Costa Rica. E isso sempre foi determinado e sempre foi acatado nesse tipo de sentido. Porque quem nós estamos trabalhando aqui é o Avaí, nós chegamos através da CBF através do Avaí. Não foi por conta individual de ninguém aqui. Até mesmo em 2018, que se intensificaram essas análises também da Costa Rica, que chegou mais perto da Copa do Mundo, mas foi o ano do nosso acesso, Foi. do nosso acesso para a Série A, o ano que a gente voltou. Então, de jeito nenhum a gente deixou isso Pé do acelerador. em segundo. Isso, em segundo. Não, tem que lembrar o pessoal, acabou o pessoal assim, que legal, o pessoal do NI foi lá para a CBF. Passaram um ano lá na... Foi para Teresópolis, ficar lá. Fica lá e esquecer, E aqui ficou parado. Não. Não. Todo o trabalho que foi falado aqui foi feito, Foi feito, diariamente, isso. com muito empenho, tanto é que a gente foi um ano de acesso, como bem lembrado o Vini, e no tempo que não estava trabalhando aqui, fazendo essa função. Exatamente. Foi a carga extra além do Avaí, né? Só pra quem tá lembrar, né? Começou em 2017 e aí a gente termina e intensifica ali no início de 18, né? Isso. Aí o que acontece? Em cima disso, nós fizemos todas as análises. Quando eu voltei, nós então fizemos todas as análises em cima disso e passamos para a CBF, que a gente tinha um prazo para passar, né? Que eles tinham que analisar. Feito isso, aí o Fernando me liga mais uma vez, dizendo que nós iríamos apresentar para a comissão toda do Tite, lá na CBF, no Rio de Janeiro, na Grande Jacomari. Mas isso nós 2h da né? Não, isso já foi de tarde já. Foi só aquela surpresinha boa. Aí, em cima disso, eu perguntei se podia levar alguém mais do nível comigo. Eu chamei o Vinícius para ir comigo, queria que a gente estava elaborando a parte de relatório disso, que era uma coisa muito grande, muito bem feita, por sinal. Aí eles mandaram a passagem para a gente, nós fomos lá apresentar para eles, foi muito bem recebido, pelo menos pelo Edu Gaspar, depois pelo Tito, pela comissão toda deles lá, nós almoçamos lá, ficamos batendo um papo direto e fomos fazer mostrar a análise da Costa Rica para eles. Inclusive, nós inauguramos a sala da análise de empenho da CBF, que era uma coisa nova que estão construindo, foi muito interessante. Toda a Grande isso. tinha passado por uma grande reformulação. Outro pioneirismo, então. Outro pioneirismo mais uma vez. Só que nesse foi no Brasil inteiro. Só em Santa Catarina, foi no Brasil inteiro, né? Inclusive, saiu reportagem disso e tudo mais. E nós ficamos mais ou menos quase 4 horas conversando com ele a respeito da Costa Rica. Vou te falar, foi um negócio muito rápido e daria mais tempo lá, porque a gente tinha horário para voltar. Dois podcasts. Então, tinha muito mais, tem mais história para contar. O Tite tinha um chimarrão dele marcado para 6 da tarde. Quando bateram lá na porta, ele falou: não. Vou passar aqui, eu vou ficar aqui. Tá mais importante. Então foi passar bastante coisa da Costa Rica para eles, interessaram bastante coisa. Tem até uma história engraçada que eu gosto de contar, porque nós estamos muito bem familiarizados com o nome dos jogadores. Sabia o nome de cada um, a posição de cada um. O que o Fernando fez na época? Esse negócio de passar para cada clube e analisar o adversário do Brasil, o possível adversário do Brasil. Porque eles ficaram muito intensificados na América do Sul. Como eles já conheciam das eliminatórias, Então eles pegaram o pessoal da análise dele e começaram a ver os outros times lá. Então nós ficamos muito focados nisso. Eles não ficaram tão focados nisso porque a gente estava fazendo análise. Não precisava fazer análise de novo. Os analistas deles estavam focados na própria seleção também, né? Seleção, nossa. os amistosos. E já é uma demanda enorme. Isso. Então ele não estava familiarizado com o nome dos jogadores. Então a gente começava a falar como é que é o Brian Ruiz. O Brian Ruiz cai aqui, o Oviedo cai ali, o outro cai aqui, vai, para. Eu falei, ih, caramba, lá vem bronca. Pô, não, o que houve? Não. Esquece o nome do jogador, me dá a posição porque fica mais fácil eu entender. Então, esses detalhes são legais, importantes. Ele falou, não precisa do nome do jogador, me fala qual é a posição dele que faz mais fácil de entender. E na hora que a gente já fazia a explicação, ele já vinha com o antídoto já. Pô, se eles fizerem isso, a gente já pode fazer assim, bota o cara ali, bota outro ali, bota ali. Acho que foi melhor assim. O que vocês acham? Um negócio muito interessante. Já, a cabeça dele já estava já pensando o que ele ia fazer. E ainda bem que a gente venceu, né? E foi suado. Foi suado. Tem o final da história, Tem um final feliz. Graças a Deus, estou mais ou menos feliz também, porque tem a nossa do Avaí que não conseguiu ficar na série A mais. A gente sobe no. A gente subiu, 18. 18, desculpa, estou me confundindo. 18 a gente subiu, certo. Tá certo. Duas vitórias. Mas essa é uma situação até interessante. Você comentou que já tinha um antídoto, né? Mas aí ele colocava a situação, né? Usando as peças que ele tinha. Se eu colocar o Coutinho aqui, o Jesus por aqui e o Neymar para fazer infiltrar, vai dar certo? Bom, se o Neymar não resolveu, quem vai resolver? Vai ficar difícil essa situação. Aí acabando a palestra nossa toda, nossa apresentação, eles gostaram muito, participou todo mundo da comissão e ele pergunta para todo mundo da comissão a respeito do treinador de goleiro, o auxiliar dele, todo mundo participa, todo mundo tem voz ali, ninguém fica calado. Aí quando acabou aqui, ele falou, faz o seguinte,
eu gostei muito da apresentação de vocês, só que eu vou passar um dever de casa para vocês. Vocês vão continuar analisando a Costa Rica, porque acho que tinha mais 2 ou 3 amistosos para eles fazerem. Tinha 2 anos. Que eles praticamente há 2 semanas da Copa do Mundo, né? Aqueles bem não, próximos. Então, vocês foram lá, acho que se eu não me engano foi um dia antes do pessoal se apresentar pra preparação pra Copa. Então, tipo, acho que faltava aí A comissão se apresentou e no dia seguinte Isso. Os jogadores, isso. Aí, não, vou fazer um dever de casa para vocês. Como você tem mais 3 amistosos, vocês vão analisar e vão passar pra gente. Então foi criado um grupo de analistas da CBF junto com o NIF aqui, para analisar os 3 jogos, além do que eles iriam analisar, e passar informações para eles. Ou seja, eu acho que o nosso dever de casa foi bem feito nesse sentido. Claro. Eu acho que se tivesse algum problema ali que você não gostasse, ele poderia dar o quê? Um stop ali e falar, pô, obrigado pela participação de você, foi muito bom, entendi. E agora quem vai trabalhar são o nosso analista em cima Não teria disso. dado a confiança de continuidade de trabalho, né? Eu acredito que sim. Então, isso daí foi um pulo muito grande. Eu falei, pô, então ele deve ter gostado. Para ele pedir para fazer esse tipo de coisa, eu acho que ele gostou. Fora isso, acabou os 3 amistosos, passamos todas as informações para eles e tudo mais. E quem ficou, teoricamente, no nosso lugar foi o Paulo, que trabalhou no Atlético Paranaense, que hoje em dia é analista da comissão, que ele nos substituiu, vamos dizer assim, que ele viajou lá com o Tite para lá. E em cima disso foi criado um outro grupo, só para a Copa do Mundo, no qual eu participei, para a gente poder analisar o time, primeiro jogo deles da Costa Rica contra o... não lembro. Eu me lembro agora. Suíça, talvez? Eu acho que pode ser contra a Suíça. Sérvia. Suíça foi o Brasil que jogou. Suíça foi o Brasil. Então, que a gente assistiu o jogo, analisar esse jogo e passar para eles lá na Rússia. Ou seja, teve mais um dever de casa, não parou por ali. Então, achei que foi um negócio muito interessante e eu acho que deu resultado a nossa análise. E o grupo de WhatsApp bombando, né? O Tite no grupo, não? Não, aí só tava nos analistas. Ele usa figurinha. Nem tinha figurinha ainda, a figurinha nem tava disseminada. Tava só o auxiliar dele, Cleber Xavier, eu, o Fernando e o... Silvinho, não? E o Baquete. O Baquete e tal, só estavam nós 4 só. E a gente trocava informação direto, assistir o jogo, passar informações para ele direto em cima disso daí. Ou seja, acho que foi um trabalho muito bem feito. Em cima disso daqui, o que nós tivemos de aproveitamento? Muito. Nosso conhecimento, acho que eu realmente cresci muito como analista a respeito disso. Claro. Eu pude saber como é que eles pensam, como é que eles trabalham, a maneira que eles trabalham, a ferramenta que eles trabalham. Inclusive, tinha uma ferramenta que nós levamos, que a gente utiliza hoje em dia, que é uma caneta que você escreve no quadro. Ele não conhecia essa caneta, eu mostrei para ele, ele ficou surpreendido. Existe? Eu falei, existe? Não, eu conheci uma antiga. Eu falei, não, aquela antiga esquece que aquilo não vale nada. Essa aqui é a melhor aqui. Então, ou seja... Né? Coincidência, eles usaram em todos os jogos, né? Menos contra a Bélgica, essa caneta, né? Inclusive, no dia do nosso jogo contra a Costa Rica, eu reuni todo mundo lá em casa. Nós fizemos um café da manhã lá em casa, reuni todo mundo para a gente poder assistir o jogo. Tudo bem, obrigado. Parabéns aí pelo pão de queijo. Tinha pão de queijo, tinha pão de queijo, mousse de chocolate. Tava no canequinha personalizada. Canjica, tinha tudo, a canequinha personalizada. Foi um negócio perfeito. Pensa no café que foi, porque não teve comentário, não, um bom jogo, a gente... Ele só foi lá para comer. A gente assistiu o jogo todo, ficou um pouco tenso, porque como o Brasil tinha empatado o primeiro jogo, queria uma dimensão um pouco maior o segundo jogo, contra a Costa Rica, a obrigação de ter que ganhar. Claro. Se ganha de 3-0, o jogo seria um pouco mais leve, mais sossegado. Aí o WhatsApp bombou, mas bombou cobrando a gente, né? E qual era o grande problema disso que eu vou falar pra vocês? Nós analisamos um time que jogou contra o Brasil numa Copa do Mundo em 2018. Qual era a nossa situação? A gente era um clube de Série B, não era um clube de Série A. A nossa responsabilidade em cima disso. Se perde o jogo, mas é lógico que vai perder. Você pega um clube de Série B, que acabou de cair, quer que analise uma seleção da Costa Rica passar o Brasil, vocês estão de brincadeira comigo. Não são capazes de fazer o dever de casa? Sim. Ia ser esse tipo de comentário. É esse o comentário que ia sair. Então tinha essa preocupação também, além do jogo, de ter um retorno, de ter um jogo bom, de você, realmente a gente fez um trabalho bom. Por que a gente fez? Ninguém fica sabendo disso. Porque eu assinei um termo para a CBF que eu não podia mostrar nada para ninguém. Que eu podia ser processado em cima disso do que a gente apresentou. Então não podia falar muito do que a gente fez da apresentação. Não, fizemos um trabalho assim, tal, mas não podia descrever como certo ele. Então tinha essa preocupação, porque senão os caras analisaram de qualquer maneira. Eles fizeram aqui, que nem eles analisaram o jogo contra o Avaí, contra o Flamengo, contra não sei quem. Mas, Ricardo, assim, em cima do que a gente falou já aqui, não ganha, a análise não ganha jogo. Exato. Não é que um tá mais preparado que o outro vai ganhar jogo. Exatamente. Então, assim, nem o mérito, nem o demérito. Nem o demérito, mas deu um final feliz porque o Brasil ganhou, e, né, enfim. Tivesse perdido esse jogo por N motivos, um pênalti, um negócio, não tiraria o mérito do trabalho, de todo feito de um trabalho de um ano, não ia cair em cima do trabalho de vocês, que é análise de desempenho. Não, pô, também, como tu falou, também o cara foi o Avaí que analisou, que Série B não consegue fazer de casa. Nós, assim, quem tá aqui sabe que não nem nada disso. O trabalho foi bem feito, o trabalho é feito tentando prever situações, mas é um 11 contra 11, com muitas variáveis, e não vai quer dizer que o dever
repente o resultado fosse negativo e mesmo assim o trabalho teria sido bem feito. Não eu acho que foi bem feito, tanto que eu falei. Se ele manda fazer dever de casa 2 vezes, você participa de um grupo no WhatsApp, que só a comissão participa. Eu acho que o teu trabalho foi bem feito. Aquilo eu falei, se não fosse bem feito, ele dava um stop ali na hora, falou obrigado e tchau, benção, quem vai fazer agora somos nós aqui. Confiança no trabalho. Né? Acho que ele gostou tanto. Até pra quem tá ouvindo, porque às vezes assim, daqui a pouco o Avaí perde um jogo, vai também, não analisaram direito. Não, gente. O trabalho é feito em todos os jogos. Quando ganha, quando perde, é o mesmo trabalho. Inclusive a análise que nós fizemos na CBF é a análise que a gente faz aqui do Avaí. Isso é bem claro isso. Por isso que a gente pegou essa parte, tanto é que nós estamos passando para a base também isso. Nós tivemos um ganho muito grande na parte profissional nossa e queremos passar agora para a base também isso. Participar dessa oportunidade que nós tivemos. Quando, inclusive, só um lembrete aqui, quando acabou a nossa palestra lá com o Tite, de 4 horas, o Vinícius voltou para o Rio de Janeiro, voltou para Florianópolis, e eu, como sou do Rio de Janeiro, fiquei na casa da minha mãe que eu queria assistir uma semana de treino deles. Eu fui autorizado pelo Tite a assistir. Então eu fiquei mais uma semana na granja assistindo o treino deles. E, inclusive, no último dia, para minha surpresa, eu estava na sala, na VIP deles, né? Que me convidaram para ficar na VIP deles. Veio um amigo meu também conhecia de lá da CBF me entregar um livro. Como é que é o nome do livro? Não se ganha com coração. Como é que é? Agora não me lembro o título agora, mais ou menos isso daí. Assinado pelo Tite por toda a comissão técnica dele. Ele veio me entregar o livro, o Tite mandou te entregar. Uma coisa bem legal. Reconhecimento, né? Conhecimento. Está lá em casa, lá não dei pra ninguém, isso é meu. Tá lá em casa guardado, não sai de toca. lá. Não, tá dentro da caixinha. Tá dentro da caixinha guardado lá. Nem li, nem só li a assinatura dele da comissão. Falei, ótimo, tá ótimo aqui, claro, ninguém lê. Não vou passar a folha, você vai dar. Deixa guardado aqui. Então tem esse carinho dele também pela gente aqui. Eu acho que pelo que nós apresentamos para ele, do que foi feito o trabalho. Porque é que negócio, a gente não parou com o Avaí para fazer a CBF. Nós fizemos as duas coisas juntas, ele sabe disso. Ele falou, como é que vocês conseguiram fazer tudo isso aí? Não é questão de nós botar pão na nossa sardinha. Nós fizemos um trabalho, acho que muito bem feito. Acho que foi um dos melhores trabalhos que nós fizemos desde que nós estamos aqui. Né? Acredito que sim. Ele, acho que foi um divisor de águas, assim, digamos, aquilo que nos deu uma luz muito uma orientação, uma orientação muito forte, assim, para agregar ao trabalho que a gente vencemos a Costa Rica e subimos para a Série A. Foi um ano. Tipo, eu acho que foi um corte, assim, bem importante. Apesar de agregar muito, eu acho que deu a confiança pra gente de que a gente não tava nem um pouco longe do que é o correto, né? A gente tava com um trabalho muito parecido e agregou alguns valores e pra ter certeza. Mas acho que foi um momento que a gente ficou muito feliz, porque às vezes, é um setor de inteligência, é um setor de análise, então não é todo mundo que vai abrir, vai ser assim, simples. Minha análise é assim, ó. Não é assim. Então cada um vai criando a sua, a gente tinha começado em 2016. Então ali, naquele momento, a gente tem um reconhecimento do treinador da seleção brasileira, depois de umas eliminatórias que ele foi muito bem. Então a gente fala, realmente a gente tá trabalhando certo, tá nesse caminho. Vamos aprender também com isso, porque a gente com certeza tem que aprender a todo momento. E agregou alguns valores. Mas a gente viu ali, naquele momento, a gente não tá longe, a gente tá fazendo um trabalho bom. E é bom ressaltar que, como você falou, Leandro, a gente tem esse trabalho, ganhando ou perdendo, a gente faz esse trabalho. E a gente é ferramenta do clube. Nós somos ferramentas do clube. A gente não quer ser estrela, a gente não quer aparecer, a gente não quer nada. A gente quer só municiar o treinador, a comissão técnica e todos os jogadores da informação mais precisa e mais útil, para que eles façam o trabalho deles também. E isso que é interessante, essa divisão. A gente tem o nosso trabalho e é chegar até aqui. Chegamos até aqui, aí a responsabilidade é da comissão técnica, do restante da comissão técnica e dos jogadores também. Essa divisão de responsabilidade é importante e saber que aqui a gente tá para servir todo mundo, servir a base, servir o profissional, servir o jurídico, servir a todos para que a nossa parte seja bem feita. E acredito que a gente está no caminho certo e fazendo da maneira mais correta possível, né? Eu acho que, e também quando o Ricardo fala que aquele foi um dos nossos melhores trabalhos, dos melhores trabalhos, porque ele quer justamente ele deixa claro a nossa visão como a visão do núcleo, que é sempre ter esse olhar para dentro, essa introspecção, essa visão do que a gente está fazendo, que tipo de material, qual a qualidade do material que a gente está entregando. Não apenas entregou, acabou o jogo, vamos pro próximo, mas aquilo que é uma autoanálise daquilo que a gente finalizou na semana. Claro. E a partir daquilo a gente é um degrau da nossa escada, não é que ficou pro lado e vamos abrir a porta da próxima sala. Então eu acho que a gente ainda assim continua
continua. Tem momentos que a gente volta lá em 2018 para ver como foi feita a análise, e a gente volta para alguns adversários para ver como que a gente fez e como a gente está hoje, como a gente adaptou. Enfim, acho que isso é uma praxe, de praxe já nossa de ter essa autoanálise, essa autocrítica, sempre visando essa evolução. O que acontece? Eu acho que a gente tem que partir do seguinte: a gente não sabe tudo e nós não somos os melhores. Então você tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando coisa nova e aprendendo coisa nova. Então a gente tinha uma análise antes da CBF que a gente fazia, que a gente achava que era o correto, o que era o certo na época, e via dando o resultado, que a gente já tinha subido 2 vezes, né, pra Série A, e aquilo ali que falou, foi o divisor de água, por quê? Porque a gente podia dar algo mais ali que a gente não estava dando, que a gente não tinha esse conhecimento. Então isso daí contribuiu pro quê? Pra nossa evolução. E que nós estamos hoje em dia realmente num patamar muito bom. Acredito que num patamar muito bom, entendeu? Porque todos os treinadores que têm passado por aqui têm gostado do nosso trabalho, não têm criticado. E eles não falam nada assim, não, bota mais uma coisinha, bota uma coisa. Não, do jeito que tá bom, vamos continuar assim. Muito pelo contrário, tem usado cada vez mais. Sim, Cada vez mais, entendeu? Então isso é importante, que realmente a gente teve até 2018 uma análise, e depois de 2018 nós tivemos outra análise. Ou seja, nós subimos, nós progredimos, nós não recaímos, não ficamos para trás. Pelo contrário, nós subimos. E em cima disso nós subimos com outras coisas. Com o quê? Com a gestão do Batistotti aqui, não sei se seria uma pergunta de você, estou até atropelando aí, não sei como é que tá o negócio, tá falando? Então tá bom. Com a gestão do Batistotti, em cima disso, nós tivemos um pulo muito grande no nosso departamento. Nós crescemos muito na parte tanto de análise e tanto de estrutura, de tecnologia. Hoje em dia eu posso te falar o seguinte, com certeza, posso falar isso, de Santa Catarina nós somos o primeiro clube em parte de tecnologia disparado dos outros clubes. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. E no Brasil, muitos clubes de Série A não têm o que nós temos hoje em dia no nosso departamento. Isso eu escrevo embaixo com certeza. Aproveitando, a gente já comentou no drone, mas tu ficou a deixa para eu falar sobre a tecnologia. Falamos do drone, falamos da caneta milagrosa aí. Isso. E agora... Então, o que nós acontecemos? Esse ano nós pegamos o drone, que é uma ferramenta fundamental hoje em dia, não se pode fazer mais nada sem ele, pela tecnologia, nós conseguimos analisar em cima dele, né? Porque é diferente você filmar no mesmo nível do campo e você filmar de cima, plano mais alto, você ter a visão de linhas, a visão a movimentação de todos os jogadores. Coletivo, ela é muito mais visível, muito mais fácil de identificar. Isso. É aquela brincadeira que eu falei, né? É como tu vê o jogo ali do vidro e tu vê o jogo lá de cima. É outra coisa. Outra que nós tivemos agora, ano passado nós adquirimos uma televisão, em cima disso nós compramos uma tela touch, ou seja, a televisão vira touch, como se fosse um computador, que a gente bota no intervalo para o treinador passar as informações dos jogadores. Em cima disso, nós... Desculpa, Ricardo, só já que tu falou da tela que é touch, que a gente falou da caneta também, mas só para esclarecer que a caneta também, ela transforma qualquer telão, qualquer parede branca aqui em touch. Então essa é a tecnologia da caneta também. A caneta faz isso também. Conhecia. Então, outra coisa, nós adquirimos um software que é o o Dartfish, que é um software americano voltado que a Olimpíada, que o COB do Brasil utilizou bastante na Olimpíada. Nós adquirimos, a ferramenta é nossa, não é paga por mês, né? Vamos dizer assim, ela é adquirida do Avaí. Em cima disso daí, nós fomos o primeiro clube de Santa Catarina, com certeza, mais uma vez. E vou te falar o seguinte, ou o primeiro ou o segundo clube no Brasil. Acho que a gente foi o primeiro a testar na época, logo depois da Copa, Brasileiro de Aspirantes. No Brasileirão de Aspirantes a gente testou. Eu sou muito ligado com esse negócio de tecnologia, eu gosto muito disso, eu pesquiso muito esse tipo de coisa. Então eu sabia que a CBF, que a FIFA ia liberar essa ferramenta do software de você poder comunicar diretamente com um banco de reservas. Você cortar a imagem e passar diretamente. Então eu fiquei muito antenado nisso. E, inclusive por causa da CBF também, porque a FIFA na época, todas as seleções na época iam ter essa ferramenta deles. A partir da Copa do Mundo. Isso, depois da Copa do Mundo ia ter. Ia ser uma ferramenta igual para todo mundo para não ficar diferente. E o Fernando tinha falado comigo a respeito disso. Falei, opa, vamos começar a pesquisar em cima disso daqui que a gente pode fazer. E o Dartfish fazia isso pra gente. Então eu falei com o César lá, tive contato com ele, a gente comprou a ferramenta e a gente começou a testar isso aqui no Avaí antes de poder liberar, já aprontando já. Como é que a gente vai fazer? Quanto tempo demorava? No princípio a gente começou com 35 segundos, depois nós baixamos para 20 segundos. Suporte do Gui ali, essencial. O Gui foi bem. Verdade, do Ducto lá que ele informou pra gente, a gente chamou o Guilherme para nos ajudar. Guilherme Lopes do TI do Avaí. Sempre a gente chama ele para ajudar ele. Ele é bom nisso, ele é bom. Que também tá nos ajudando a gravar. Nos ajuda a gravar o podcast. É isso aí. Ajuda tudo aqui no Avaí. Soluções TI. É isso aí, né? Tem que fazer propaganda, não? Não, vai ter que começar agora a patrocinar o podcast. Chama aí. Guilherme Lopes é o TI do Avaí. Menção honrosa pra ti, né? Já vai pagar o sorvete pra ele, hein? Aí então nós começamos a adquirir essa ferramenta, começamos a fazer essa pesquisa, que agora a ferramenta é melhor, quanto tempo demorava e tudo mais. Então assim que foi liberado essa ferramenta, essa possibilidade de você poder transmitir isso, nós fizemos um jogo de aspirantes aqui, conseguimos fazer, e
E acho que 3 ou 4 dias depois, não me lembro qual clube agora, juro pra você, de um clube da Série A que veio aqui com a gente. Quando a gente formou esse eu falei, ué, você já tem isso? Pô, a gente nem começou a pensar nisso. Eu me lembro qual foi o clube que foi agora. Também não. Então, não, mas na Copa São Paulo, que aconteceu do ano passado ainda, né? Daí em 2019, a gente tava lá, eu tava como analista, né? Aí tava eu com o fone e o auxiliar com o fone no banco. Aí o quarto árbitro veio, não pode comunicação. Como não pode? Daí ele falou, ô Matheus, tá falando que não pode comunicação. Eu falei, claro que pode. Então abre aí, mandei o link que a gente tinha, isso, né? Na época. A gente já tinha na mão já pra na hora. Já tava engatilhado, porque sabia. sabia. Aí o quarto árbitro, desculpa, não sabia. Faltou essa aula, né? Já faltava 6 meses já que tava liberado. Bom. Eu tava gripado nessa aula, não foi? Então o que acontece? Nós conseguimos fazer isso, aí o clube veio aqui, não me lembro qual, e falou, pô, a gente não consegue nem imaginar, não, já estamos bem acima de vocês, em cima de até brinquei com ele, já estamos bem acima de vocês, a gente já consegue passar e tudo mais. E nós concretizamos mais ainda quando o futebol feminino veio aqui. A gente fazia direto isso com o treinador. Pô, ele adorava. A gente botava a televisão touch no vestiário lá, a gente entrava lá no vestiário com as meninas, é lógico, né? Mas só olhando pra televisão. Não, nada pras meninas, só olhando pra televisão. E ele passava nossas informações pra ele, tudo que a gente cortar de imagem, mandar pra ele. E hoje em dia nós conseguimos mais um pull em cima disso, nós conseguimos uma melhora que não é no nosso rádio de comunicação, que inclusive nós estamos agora com Bluetooth, não precisa mais de fone de ouvido, é direto com Bluetooth, a pessoa aperta o botão, onde tiver o rádio vai se comunicar, diretamente com o banco e com o nosso departamento, e além disso, nós adquirimos também agora um tablet, ou seja, a gente passa todas as informações pro tablet que fica dentro do banco. Manda imagem, bola parada, tudo. Relatório, o jogador vai entrar, a característica dele e tudo mais, ou seja, em 20 segundos ele sabe tudo que está acontecendo. Enfim. Não faz gol ainda, né? Ainda não faz gol. E a estrutura, né? A nossa sala ali, que tem uma posição privilegiada e muitos clubes grandes não tem essa estrutura. Todo mundo que entra lá fica abismado, porque uma janela a gente consegue ver todo o CT do treinamento, nós temos 2 salas lá no NIF, uma de touch, a outra pra gente passar a imagem de... Dos TVs, né? Dos TVs. 3 TVs ainda com 3 gravadores de DVD pra gente poder gravar um jogo, alguma informação direto da TV. Isso é bom falar, né? Porque na verdade, quando o Ricardo criou, não tinha software que hoje é que o Vini falou que é o iScout. Então a gente não podia baixar o jogo da TV, né? Hoje a gente ainda no estadual, por exemplo, como o jogo da TV é muito fechado, a gente acaba utilizando as câmeras dos outros analistas quando tem. Mas antigamente não tinha. Daí, quando o Ricardo chegou, ele comprou essas TVs e esses gravadores. Então aí conseguia pegar os adversários, porque não tinha o software que disponibiliza hoje, que é um dia depois. Eu tinha que gravar todos os jogos do adversário para poder analisar. Isso tudo manualmente, não existia o software. Então tem uma coisa engraçada que pessoas hoje eu falo que hoje em dia é tudo mais fácil. Por quê? Na minha época, você, para analisar um jogador, ou do nosso time, eu demorar quase um dia inteiro. Por quê? Porque para cada cena eu tinha que dar um stop e um play. Então o jogador A deu um passe pro jogador B. Stop. Quem foi? Foi o A. Eu marcava. Passe certo. O B parava. Passe errado para quem? Imagina, mas fez o jogo inteiro, 2 horas fazendo isso. Hoje em dia você pega o iScout, tá tudo já vem relatório pronto. Já tem um relatório pronto. Legal. Então tudo isso também foi subido com a tecnologia e o Avaí foi adquirindo toda essa tecnologia. Então, ou seja, com a gestão do Batistote, eu não tenho que reclamar. Nós estamos muito bem encaminhados. Todo mundo que chega no nosso departamento fica abismado com a estrutura que nós temos, o tamanho da nossa sala. A gente vê a estrutura de outros clubes de Série A. Vou te falar o seguinte, é menor do que nós estamos aqui. São 3, 4 trabalhando numa estrutura menor do que essa daqui. A nossa estrutura é muito boa. Cada um tem um computador seu, tem um computador do clube que a gente chama de mãe, que a gente bota todas as informações lá. Nós temos HDs, a gente passa as informações do treino, de jogo, a gente bota tudo dele para passar para a base ou para o treinador, para o auxiliar dele. Ou seja, hoje em dia nós estamos muito bem estruturados, não tem do que reclamar, entendeu? Não é por causa disso também que nós vamos deixar de ganhar ou perder. Mas a estrutura em si é nota 10, não tem que fazer mais nada em cima disso. Um dos motivos desse papo aqui foi justamente mostrar mais detalhado o trabalho do NIF. Às vezes o NIF, nós gravamos agora com o Guilherme Rosa, nosso nutricionista, no 3º episódio, e eu comentei com ele o seguinte, às vezes só lembro do nutricionista quando um jogador tá fora de forma, quando o jogador tá isso, tá aquilo, aí lembro, pô, mas não tem nutricionista. Não tá dando suplemento pra ele, não tá acompanhando o jogador. E o NIF muitas vezes foi criticado injustamente por um jogador, uma decisão de uma contratação, uma coisa assim, pô, mas não tem NIF, cadê a inteligência desse departamento? Então, assim, um dos motivos desse papo é justamente esse, de detalhar mais ou menos o que é feito diariamente. E outra coisa que foi falado com o Gui, que o Gui deixou bem claro, é o seguinte, ano passado, na nossa Série A, que foi uma Série A muito difícil para nós, principalmente no segundo semestre, o trabalho dele não parou. A mesma suplementação ele continuou, o interesse com os atletas a gente vê continuou, isso lá, a gente acompanha isso. O mesmo cuidado com os atletas até a última partida, mas já caiu. E o de vocês é a mesma coisa. Sim. Exato. É feito, independente se tá na fase boa ou ruim, se tá ganhando ou tá perdendo, o trabalho é feito, muito bem feito, todos os dias e todos os jogos. Já que entramos nessa seara aí sobre transferência e sobre críticas que é uma coisa que a gente vê que muitas vezes quando o torcedor não sabe para onde apontar o erro. E é normal, é do futebol, né? Quando não sabe para onde apontar o erro, como saiu quando surgiu o NIF em 2016, que seria uma forma de auxiliar na contratação. Qual é o papel
do NIF nessa contratação? Como é feito o mapeamento? Como é feita essa sondagem? Então, essa situação, o envolvimento nosso, o envolvimento da análise de desempenho para contratações, iniciou com a chegada do Diogo no profissional. Diogo Marquinhos, né? Sim. Diogo Fernandes, né? Isso, Diogo Fernandes. Aí ele chegou no final de agosto e já... até a primeira pergunta que ele fez foi lá no NIF. Tá aí o banco de dados de jogadores. Falou, não, a gente não tem esse banco de dados porque nunca havia solicitação. A solicitação para que a gente participasse. Então, foi a partir de agora que começou a ser... Agosto do ano passado. Agosto do ano passado começou a... Nós tínhamos, mas não era tão direcionado assim. Como era hoje em dia. Porque acontece, a contratação às vezes passava mais pelo diretor, não passava muito para a gente. Fala, qual jogador tal? Dá uma informação sobre ele, mas não era uma coisa muito específica. Exato. A gente vinha os nomes, a gente separava vídeo e estatística e mandava, mas não tinha... Opinião, digamos. A nossa participação também. Exato. Então, a partir disso, o que foi feito? A gente fez escalas de jogos, então a gente assiste... Ano passado a gente assistiu todos os jogos da Série A, Série B, alguns jogos do exterior também, e nesse ano um foco muito grande nos campeonatos estaduais, então vai lá, e é bom lembrar que o banco de dados e o banco de todas essas informações está lá no computador, então o treinador pode ir, o diretor pode ir, não é de ninguém, não é meu, não é do Ricardo, é do clube. Isso aí fica pro clube. Para quando outras pessoas estarem nessa função, o André já foi mapeado. A gente já tem aqui uma opinião do núcleo perante o jogador André Palma Ribeiro, aquela técnica exuberante, afinada, chuta como ninguém. Então, isso é claro. Então, de direita parecia que era canhoto, de canhoto. Então, isso é bom destacar que lá em agosto, quando o Diogo chegou, já traçou todo um planejamento do que seria feito e a gente conseguiu cumprir as metas. Primeiro mapeando, fazendo um mapeamento completo de todos os jogadores. E antes disso, o que a gente fez? Um iScout, nós pegamos relatórios. Um relatório de quase 200 jogadores da Série A, Série B e Série C. Para a gente montar o nosso banco de dados. E separamos por estatísticas e depois a gente foi conferindo no jogo, ver se batia, né? Batia o número com a realidade. Então, acho que o processo cada vez mais está se consolidando. Com a formação desse elenco, e é bom relembrar que não foi o NIF que contratou ninguém, é um conjunto, é um colegiado de pessoas que participa disso para que a melhor contratação seja realizada. A partir do quê? Dos jogos vistos. Então, todos os jogadores que estão aqui, todos os jogos deles nas últimas temporadas a gente viu. Então, a gente sabe o que veio e a gente sabe também o que precisa. Então, é um colegiado, várias pessoas que fazem parte disso. Então, estatística, vídeo, jogo. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que não vai ser por falta de informação que um jogador vai desempenhar de uma maneira negativa aqui no Avaí. Não vai ser por causa disso. Então, todas as informações são passadas e aí o poder de decisão é para quem realmente tem essa capacidade. E é lógico que isso daí não quer dizer que seja 100% a contratação certa. Claro. Não. Isso é o que a gente fala, é muita variável. Continua sendo futebol. Continua sendo futebol. A gente analisa o melhor possível do jogador. O que ele rendeu, o que ele pode render. E é bom destacar também o papel que o Diogo também trouxe junto o Júnior, que era o observador, que veio primeiramente para a base. Então ele fazia toda a captação juntamente com os treinadores, é óbvio, da base, e é muito importante, a base do Avaí não para de ganhar títulos e tem muito desse papel de captar os jogadores, e o Júnior agora está conosco diretamente, então a gente, dezembro todo, passamos aqui no clube, finalizando as contratações. Não tiveram férias. Então a gente ficou até o final para finalizar tudo. Do trabalho, e agora... isso não é verdade. Não, mas em janeiro ele tirou. Foi dezembro que não tirou. E agora, ele não tirou junto. E agora a gente está refazendo esse trabalho, justamente para consolidar isso. O Júnior, eu, o Diogo, todo o NIF, o Marquinhos, o Vinícius, supervisor, o Evandro, tá todo mundo engajado para que a gente consiga trazer o melhor jogador e que consiga fazer o gol, que consiga defender, que consiga trazer os títulos para o Avaí. E outro detalhe, isso não termina não, tá? Isso nunca termina. Isso é uma bola de neve. Cada vez vai se procurando mais. Não é porque nós contratamos agora, não. Estamos satisfeitos, não. Isso não para. Tá sempre vendo o jogo, o Gabriel tá sempre vendo o jogo, o Júnior tá vendo o jogo, procurando o quê? Sempre aumentar o nosso banco de dados. Porque aquilo ali é o seguinte, é tipo um escalonado. O número 1 é hoje. Mas se eu tiver um melhor do que o número 1, ele já passa a ser o número 2, o número 1 vai passar na frente dele. Então, ou seja, você tá sempre alimentando o teu banco de dados e tá sempre mudando aquela numeração ali. O que é bom hoje, amanhã pode ser o quinto. A gente faz o contraturno do profissional aqui, treina de manhã, de tarde a gente fica vendo o jogo. Treina de tarde, de manhã fica vendo tudo que pode de jogo, estatística e separando os nomes. O jogador evolui, né? Tem que lembrar disso. Então, às vezes, viu o jogo lá e fala, bom, ele não tá pronto, não é o que a gente quer no Avaí hoje, mas ele tem eu vejo nele um potencial. Então o nome dele vai estar lá guardadinho, ó, daqui a um tempo vai acabar vendo o jogo, a gente vê muito jogo, né?
Então a gente acaba esbarrando, não, ainda não tá pronto. Mas daqui a 2 anos, pô, ele tava lá no nosso monitoramento há tanto tempo, a gente imaginava essa projeção, parecia ter potencial e hoje tá mostrando, mesmo que no clube menor, pode ser um potencial de negócio pra gente. Bom, foi falado detalhadamente o que cada um faz, o que o NIF faz. Pra quem tá ouvindo agora e se interessou por esse universo aí de análise de desempenho, qual é o caminho, Ricardo? O que é, onde estudar, o que fazer, o que deixar de fazer? Eu acho que é bom cada um falar um pouco, porque o que acontece? Eu já estou aqui há 10 anos no Avaí. Eles vieram pro NIF, então acho que eles podem responder melhor do que eu, porque eles tiveram esse gostinho de ser estagiário e hoje em dia ser contratado do Avaí. Da onde eles saíram, vamos supor assim, do zero para um conhecimento que eles não tinham na faculdade. Eu acho que eles podem responder melhor do que eu, porque para mim fica mais fácil responder, né? Bom, então, eu acho que eu também penso nessa linha que não existe uma fórmula correta ou apenas uma maneira de chegarmos a esse universo ou a qualquer ideal. Mas a minha história, ela começou, eu comecei no futebol cedo, jogando futebol, desde que eu tenho lembranças aí da inclusive minha infância. No Avaí, né? Bom, então, eu comecei lá na minha cidade natal, São Miguel do Oeste, comecei lá no Guarani, e com 15 anos eu saí para jogar futebol, fui pro Caxias, no ano que o Caxias foi campeão gaúcho, 2000, e o Tite era o treinador, inclusive. Eu fui para a categoria de base de lado, para a categoria juvenil na época, né, o sub-17. E de lá, em 2013 eu vim aqui pro Avaí, 2004, desculpa. Foi o ano que a gente foi campeão estadual, aqui em cima do Figueirense, lá no CT deles. Foi uma passagem que já me deixou um gostinho bom. Pode repetir, por favor, essa última frase aí. É só que é gostoso de ouvir. Nós somos campeões estaduais, sub-20, em cima do arquirrival Figueirense, lá no CT. Gostinho de vitória. Tá bom. E daquele ano depois de lá, eu saí para ter algumas experiências fora do Brasil. Joguei na Finlândia há 6 anos, na Itália 1 ano, na Espanha 1 ano. Voltei para jogar aqui um campeonato catarinense pelo Metropolitano, em 2013. E em 2014 eu resolvi parar de jogar. Resolvi continuar com as peladas, mas não mais profissionalmente. Então, foi o ano que eu optei para ingressar na universidade. Eu entrei na Educação Física na UFSC em 2015 e sempre pensando em trabalhar com futebol, né? Sempre pensando em trabalhar com futebol e em como eu poderia passar um pouco daquilo tudo que já tinha sido passado para mim enquanto jogador. Eu não tinha ideia de que se isso seria como treinador, preparador físico, auxiliar. Não sabia que existia. Eu sabia porque eu recebia essa informação. Mas às vezes essa informação vinha do auxiliar, não necessariamente especificamente do departamento. E já em 2016, meu primeiro ano de faculdade, eu tive essa possibilidade de estágio aqui no Avaí, né, como o Ricardo falou, da criação do núcleo. E, enfim, essa foi a minha história, o que me levou, que me trouxe até aqui hoje, né? Então, temos aí, acho que, inúmeras maneiras, né, de alcançar. Mas, enfim, se a história individual pode agregar, dar algumas dicas a alguém, essa é a minha. Cabe salientar que foi feito um processo seletivo na época, né? Que o Agnello, que era o gerente de futebol aqui, juntamente com o Ricardo, fizeram o processo seletivo e nós 3 ingressamos via processo seletivo. Eram né? 10 entrevistados que nós fizemos na época, 10 pessoas. Ninguém entrou por amigo de ninguém. Ninguém conhecia ninguém. Até porque, por exemplo, o Vini não é natural daqui, jogou fora muito tempo, não tinha um vínculo grande aqui. Eu vim lá do Rio Grande do Sul também. Aí tu quer mentir pra gente aí. Carioca, ele é carioca. O sotaque desse eu não tinha nem. O sotaque do Ribeirão aí. Carioca. Tá louco. Tava no meu 2º ano aqui na ilha, né? Também na educação física. Entrei em 2015. Antes já tinha trabalhado no futebol, mas do lado daqui, né? Tá atrás. De rádio? Exatamente. Foi repórter durante 4 anos de rádio. E cresci dentro de um clube de futebol lá em Vacaria. É um caminho também. E aí, uma visão de jogo. Fui indo, fazendo educação física lá no Rio Grande do Sul. Aí um professor chegou, lembro até hoje. Chegou, deu um tapinha nas minhas costas e falou o seguinte: Gabriel, se tu quer trabalhar com futebol como você demonstra querer, vai embora. Não fica aqui, porque aqui tu vai chegar num limite e depois não cresce mais. E aí, no mesmo ano, peguei, me demiti, saí da rádio, antes de fazer o vestibular. Aí passei no vestibular, vim pra cá e aí comecei a caminhada ali na UFSC, juntamente
no núcleo de pesquisa lá. Antes, quando ele se demitiu, ele pediu um carro forte também, né? Porque todo dia que ele botou, ele precisa um carro forte para trazer para cá. Muito dinheiro. É isso também. Isso aí não conta. A propaganda enganosa. Não, e aí, participação no núcleo de pesquisa e desenvolvimento do futebol e futsal que tem na UFSC, com o professor Juliano, que abriu essas portas. E ele tinha uma amizade não, mas um conhecimento com o Agnello, e aí conseguiu levar tudo isso para o processo seletivo. E aí passei preparador físico e treinador do time ali da universidade. Fomos campeões catarinenses lá em Caçador Universitário, uma coisa que a UFSC, o Vini era nosso atacante, uma coisa que a UFSC fazia muito tempo que não conquistava. Então, falou, mas é uma panelinha aqui, cara. Acho que tem uma uma panelinha. E o Matheus filmava o jogo. É verdade. Então tem, como o Vini falou, não tem um caminho certo. Colocar a cara e sair, procurar. Né? Mas hoje a gente vê, até mesmo o Gabriel tem essa história na rádio, eu tive no futebol também, como jogador, mas acho que muito hoje eu não estaria aqui se não tivesse passado pela universidade, pelo curso de educação física da Universidade Federal e dessa parceria que teve do núcleo de pesquisa de futebol e futsal da UFSC com o Avaí. O contato direto do professor Juliano com o Ricardo, com o Agnello, e foi isso que nos permitiu hoje estar aqui. Então essa é uma história, nós temos uma história parecida na nossa chegada ao clube. Se for para trazer para trajetória, então... Não, mas é rápido, é rápido. Contar um pouquinho da vida. Eu fui atleta, sim, mas de nível baixo e não de futebol, né? Mas tive meus pais aí profissionais de educação física, então sempre ouvi e tal. Enfim, quando eu tava lá jogando handebol pela minha cidade, o meu treinador, ele tava trabalhando juntamente com a seleção para a Olimpíada. E aí ele começou a mostrar, enfim, análise, e eu comecei a me interessar, assim. Porque sempre que eu viajava com um time mais velho e filmava jogos, então foi ali que eu aprendi a filmar. E já foi uma coisa que me ajudou a entrar aqui. E aí também entrei na universidade, na verdade eu e o Gabriel da mesma turma. E o Gabriel começou a me puxar um pouquinho pro futebol, porque eu gostava da parte de propriamente estatísticas, de análise, enfim. E aí a gente começou lá num grupo de pesquisa, que vem a se tornar hoje, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Futebol e Futsal, que tá lá dentro da universidade. E aí o Vinícius também entrou junto. Então, claro que isso não foi... A gente, só entrou, não vai por causa disso. Mas isso tornou a gente estar mais preparado na entrevista e... É uma oportunidade. Sim, com certeza, né? Vai dar mais coisa. Estudando já sobre isso aí, interessado nisso aí. Exatamente. E aí facilitou a gente, porque a gente já tinha um conhecimento um pouco maior, porque a gente estava focado nisso, em querer estudar o futebol, e aí a gente acabou entrando aqui. Então, sei lá, falando assim, acho que tem processo seletivo, mas acho que assim, pra quem quer entrar nessa área, é botar cara, é tentar, se jogar. A gente ficou aqui bastante tempo aí, fazendo estágio. Penando aqui, né? E mostrar serviço. Acho que pra nossa área não existe... existe jeitinho, tem que fazer ou não fazer. Enfim, não existe hora, não existe hora, digamos assim, né? O Fernando ligou pro Ricardo 2 horas da manhã pra mandar uma notícia boa. Mas eu tô acostumado já. Mas às vezes a gente vai ter que ir um pouquinho mais, estender, abrir mão de sair, de enfim, viver algumas outras coisas. Você não tem folga, né? Você trabalha exatamente. O Gui a gente falou sobre isso aí, né? No podcast, no terceiro episódio agora com o Gui, foi falado sobre isso. O Gui... Eu fiz a mesma pergunta pro Gui, quem quisesse ingressar em nutrição esportiva, qual é o caminho, ele falou assim, trabalhar. Porque às vezes, quero trabalhar, pô, Gui, tu tá bem lá, conhecendo jogadores, trabalhando, então tá grandão. Eu falei, tá, mas eu não tenho domingo, eu não tenho final de semana. Isso. A minha mulher tira folga, eu quero tirar folga em dezembro, ela não pode. Ele só pode tirar em dezembro, você perde aniversário, batizado, formatura. Então, se você está disposto a isso, você está disposto a privar sua vida social e muitas vezes em razão do seu trabalho e tal, tô. Então, beleza, então já tem meio caminho andado. Lógico que tudo em cima disso que eles falaram é coisa pessoal dele. É lógico que você tem o rumo de onde você vai tomar. Primeira coisa, você tem que gostar do futebol. Senão, não adianta você vai assistindo 2 horas um jogo, outro dia assistir mais 2 horas, tá jogando, sei lá... Costa Rica e Trinidad e Tobago. Pô, pior, até que essa foi boa. Uma pior do que essa é obrigado a assistir o jogo, é que então você tem que gostar do jogo. Segundo, você entender alguma coisa do jogo. Tentar você mesmo analisar o que você está vendo. Analisa uma coisa só. Vou analisar a parte defensiva deles. Como é que eles funcionam a parte defensiva? Trabalham com linha de 4, linha de 3, o lateral quebra a linha, não quebra a linha. Analisa uma coisa só, começa aí. Pô, legal, achei interessante isso. Tem muita coisa no YouTube interessante a respeito disso, você pode pesquisar. Tem bastante curso hoje. Tem bastante também curso de esporte interativo. Futebol interativo. Futebol interativo, né?
Acho que é futebol interativo. Futebol interativo, tem um curso muito bom que nós fizemos aqui, a gente analisou, muito bom, você consegue online isso, sabe? Então você CBF tem... Academy. CBF Academy já é uma coisa bem mais avançada já, né? Então você tem vários caminhos para entrar, não só individualmente, mas em sentido, começar do zero, vamos dizer assim, né? Se não fizer educação física, o que for. Como é que eu posso fazer? Procura no YouTube, análise de desempenho, tem várias informações, pessoal dando palestra disso, como é que a plataforma o pessoal joga, 4-2-3-1, 4-4-2, começar a interagir em cima disso. Gostou? Aí começa a fazer os cursos, começa a procurar, começa a fazer algum estágio, procurar algum clube que possa fazer estágio, esse tipo de sentido. Aí você começa a subir em cima disso. Perfeito. Entendeu? Acho Botar que é o a mão mais... na massa. Filmar jogo, Filmar jogo, começar a pegar com a sol. base. Agora tu imagina isso, hoje em dia nós somos 4. Agora quando eu cheguei aqui no Bahia, eu era sozinho pra fazer tudo. Eu fazia toda a base, fazia o profissional, ou seja, não tinha folga de nada. Porque no dia que tinha folga no profissional, eu tinha que ir pra base. No dia que era folga da base, eu tinha o profissional. Aí tu vê lá o que isso que era. E hoje não tinha a tecnologia que eu tenho hoje em dia, era tudo manualmente. Claro. Era uma loucura hoje em dia, entendeu? Antigamente. Hoje em dia é muito mais fácil trabalhar. Então, ou seja, o cara que quer aprender, hoje está muito mais fácil do que antigamente. Você tem muito mais recurso, mais software para poder trabalhar em cima disso, né? Hoje... Mais conhecimento da área, que como difundiu bastante essa análise de desempenho, você tem mais conhecimento. Na minha época não tinha esse desempenho todo assim. Na verdade, que na análise de desempenho, o pessoal fala assim, não, é um cara que filma jogo, é um cara que edita a imagem. Isso que era o analista de desempenho antigamente. Cinegrafista. É o cinegrafista. Isso era o analista antigamente. E com o decorrer do tempo. E na Europa já existia esse departamento há muito tempo. Lá é o Orconcourt, né? Vamos dizer assim, né? Tá anos-luz à frente do Brasil, em termos de tecnologia, de tudo. E tá começando a chegar agora no Brasil. Então aquela derrota no Brasil para a Alemanha de 7-1 serviu também pra gente num ponto assim, pô, peraí, o que os caras estão fazendo que a gente não tá fazendo? Então ele foi ver que a Alemanha na época desenvolveu um software exclusivamente para isso, para mapear jogador. Foi um negócio inacreditável que eles fizeram lá. No mundo não existia isso. Depois acho que o Grêmio adquiriu esse software, parece que foi isso. Acho que sim. O negócio dele. Então, tipo assim, tá sempre crescendo, sempre evoluindo em cima disso daí. Isso é a vantagem, ou seja, você tem que estar sempre pesquisando, vendo o que é melhor para você poder fazer na parte de análise ou não fazer, perguntar. A gente tem um grupo de análise do Brasil inteiro em cima disso, vem quando a gente troca de informações, vamos fazer uma coisa, como é que eu consigo fazer isso, como é que eu consigo fazer aquilo? Pô, alguém tem esse jogo? Então, ou seja, nosso grupo é muito formado nesse sentido. Inclusive, nosso grupo de Santa Catarina também é. Nós temos um grupo de Santa Catarina, de analistas, qual a gente faz parte aqui, de que nós fizemos o seguinte, para não ter que viajar muito, cada analista que tiver o jogo na sua casa, filma e passa para todo mundo no grupo. Isso é uma coisa interessante. Fica aquele negócio, não vou passar não, eu quero que ele perca. Não existe isso. É aquele negócio, eu te dou a ferramenta. Se você é bom, você vai analisar aquilo ali da melhor maneira possível. E ele sabe que vai receber também, né? Não é Igualdade de condições. É igualzinho. Tá Tô te botando passando todo o mundo jogo igual. ali. Agora, a ferramenta eu vou fazer em cima disso. O que eu acho melhor para passar o Tu não treinador. tá passando análise, tu tá passando só O o jogo. jogo por um completo para ele. Nós tivemos agora lá em Tubarão, foi muito bem recebido lá. Para você ter uma noção, eles estão filmando do nosso lado. Não, vocês vão filmar do nosso lado aqui, não tem problema nenhum. Não tem por que isso. Vou botar você lá naquele canto que não consegue enxergar nada para filmar. Isso não vai crescer, o nosso departamento não vai crescer na parte da nossa análise de desempenho do Brasil, em cima disso. E como acontece, as pessoas veem aqui, a gente leva na cabine de televisão também, o cara é bem ser recebido aqui, todo mundo elogia, pô, obrigado pela recepção tua, foi muito boa, sabe? Não pode existir essa, vou fazer só pra mim e pro outro não, vou botar lá na esquina e ele que se vire, que se filme. Acho que não existe mais esse tipo de coisa aqui, entendeu? Então, o compartilhamento de imagem é bem comum, né? Em todos os analistas, que for do Brasil, do estado. Claro que existe, às vezes, não posso passar esse jogo porque eu recebi esse jogo de tal pessoa e tal, não foi eu que filmei. Mas, em geral, assim, existe amizade entre os clubes, entre os analistas. Só queria levantar uma questão que, tanto para quem tá buscando ingressar, quanto para quem está no meio, enfim, quem acompanha o futebol, escuta muito falar dessa nova nomenclatura, né, do futebol moderno, e que naturalmente o analista ele tem que estar atualizado, ele tem que estar... tudo bem, tu pode falar que é um contra-ataque, mas tu tem que saber que é uma transição ofensiva, defensiva. Isso. Pode falar que é o ponta, mas tem que saber que é o extremo, enfim. São questões assim, essa nomenclatura, saber que e os seus conceitos, né? E saber explicar, saber como passar a informação. Até porque a gente vive um momento aí que a gente tem vários treinadores com várias formas de que falam, então a gente tem que se adaptar a isso. Então depende do lugar que tu vai estar, depende do treinador. Famoso carnaval, cheio de bloco alto, médio, baixo. Agora, fala primeira zona, segunda zona, terceira zona. Por aí vai, né? Muito bom. Entendeu? Gente, finalizando nosso papo, eu já agradecendo a presença. Tinha mais história pra contar. Aquela melhor parte a gente não vai falar, então. Deixa, então fica pra próxima. Então fica pra próxima. Agradecendo aí a moral e a presença aí. Aí a gente faz uma pergunta. A gente faz, na verdade, 3 perguntas, todos os podcasts. Tá. E vou fazer pra cada um. Tá, você o último então, pronto. Tá. E aí, se possível, só responder aí, não precisa dar um spoiler também. Primeiro, pode ser pro Matheus, vamos começar. Mais novo. Mateus, vai por idade, mais novo. Indica pra gente então, um filme, uma série ou um livro? Bom, apesar como eu falei, vai ser os números do jogo, pode ser um livro. Números do jogo, um livro.
Gabriel, Poderoso Chefão. um filme ou um livro? Os dois. Ah, bom. A arte da guerra nos esportes. Tá, repete a pergunta que eu vou responder um por um agora. Eu preciso que ficar por um. Vamos lá. Um filme? Um filme, não, um filme. Ah, desculpa, eu Um falei o filme, livro. uma série? Não, é- agora já foi, eu falei por um, agora eu vou responder Calma, os três. calma, tá bom? Vamos lá, Manter- primeiro. Um filme, Um filme, Excalibur. uma série, Não gosto de série. um livro. Eram os deuses astronautas de Eric von Däniken. Começando o Matheus, então, uma comida. Um hambúrguer. Churrasco. Mano, Ah, que novidade. Feijoada. Gosto de feijoada. Se respondesse ao contrário, nunca mais voltava. Vou pra pizza. Estrogonofe. Ah, é. De camarão. Pra finalizar, Matheus, uma música, uma banda. escute tudo, não tem nenhuma preferida. Bruno Marrone, Gustavo Lima, que tocar eu gosto. Sertanejo. Achei que vinha Mano Lima. Também, Baitaca. Você queria falar pagode, pô? Baitaca. Não é pagode, Ah, não. Bruno Marrone e Gustavo Lima. Pagode só depois da terceira caixa. Júlio Freitas. Não, Tranquilinho. Teixeirinha. Não é o meu forte. Vai falar? Não vem na cabeça. Vini- Sandy Júnior, Sandy Júnior. Pronto. Vini, já o que falou, tiver, o que Sandy tiver Júnior. o que Pronto. tiver na Eu rádio, gosto né, de Sandy Vini? Júnior. Baby Shark. Ele não quis falar, ultimamente, não quis falar mais de Sandy Júnior. Baby mas Shark, tá não bom. é. Baby Shark é Peppa Pig lá. É aqui que o Vitória tá ouvindo agora. Uma banda, Pink Floyd, Dire Straits, Depeche Mode. Que é isso, é? É Tu muita vê que- clássica. é. Sendo que... Velha guarda é velha Sendo que guarda. eu fui criado meu pai com Charles Aznavour. Que é Não isso. sei. E Ray Conniff também. Me faltou. Nunca nem Tu vi. vê, faltou- o cara me sai faltou- do me churrasco faltou e essa Gustavo cultura. Lima pra Pink Floyd e Estrogonofe de camarão. Pode escutar. Ray Conniff e Charles Aznavour, francês. Equilíbrio é tudo. Respeita a minha história, né? É. Então, gente, obrigado. Isso mais uma porque eu vez. tenho 30 anos, hein? Recém-feitos, né? Recém feito. 30 com certeza. A gente não sabe. Sabe qual ano? Gente, muito obrigado pela presença, pela moral, pelos ensinamentos aqui, pelo conteúdo. Certamente quem está escutando aprendeu um pouco mais e entendeu um pouco mais do departamento. Tem vezes vai escutar até o final. Ficou longo, né? Acho melhor Ah, partisse vai, em dois, vai, faz porque duas ficou, partes, né? Ficou instigante, né? Ficou instigante? Então tá Ficou bom. instigante. Então, muito obrigado e quem sabe a gente não faz uma parte 2 aí. Vamos como fazer, né? faltou Tem aí. coisa nossa história pra Vai. contar, Pode ser tem mais muita específico. coisa. Eu queria agradecer vocês mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui do nosso departamento, né? Eu sei que é difícil, às vezes, nós conseguimos falar do que a gente faz, que a gente fica muito por trás dos panos, como o pessoal fala, né? Eu acho que com a Copa do Mundo, mal bem, foi bom pra gente, porque apareceu o NIF do Avaí, coisa que não aparecia, né? O Avaí não era tão assim reconhecido por ser um clube de Série B, que é o que eles falam, né? E nós tivemos bastante entrevistas de várias rádios do Brasil inteiro, então a gente pôde mostrar um pouco do nosso trabalho e um pouco do Avaí, o que o Avaí é, né? No cenário brasileiro, assim, a estrutura que nós temos. E que nós estamos vendo aqui a estrutura que vocês têm também, que quando eu cheguei aqui eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, a estrutura que os caras têm aqui não é tão boa quanto a gente, mas é boa também, entendeu? Uma filha minha. Só tem uma televisão aqui, nós temos 5 televisões, pô. E não é tanto. Ela não liga, não é tanto, é só pra fingir, pô. Eu quero Mas que- vocês estão de parabéns pelo programa de vocês, tá? E continue assim. Se quiser chamar a gente pra uma próxima oportunidade, eu acho que história não vai faltar, né? Se quiser chamar pra um churrasquinho também. Vocês também podem chamar, pô. Não tem problema, não. Com o Strogonoff, né? Então tá. Valeu, gente. Valeu. O episódio 1, 2 e 3 já também está disponível no Spotify. Jacaré, Emily Antunes e Guilherme Rosa. E agora o quarto será disponibilizado com o pessoal do NIF. Que é o melhor de todos, não esqueça disso. Fica a dica aí. Valeu, Fechou? obrigado a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço a todos.